ele era advogado. Como o Renato também é advogado, sabia? Não. O Didi Ele é advogado? tenente do Exército. O Didi? Ele não gosta que fale. Estou aqui revelando o segredo do Didi. Ele é tenente do Exército, farmacêutico, trabalhou em farmácia. Quem aplicava injeção em mim era ele. Eu não deixava ninguém aplicar injeção. E ele... Advogado. Olha só. Ele disse que a primeira causa que ele pegou, ele falou, tinha que ser palhaço mesmo. A primeira causa que ele pegou lá, uma causa terrível, cheia de documento, e ele perdeu os documentos e ele pagou a causa. Ele me pagou. Perdeu, ele me pagou. Perdeu os documentos. Ele andava de lambreta, ele tinha uma lambreta. Ele me perdeu. Ele fazia farmácia, lembrava de lambreta. E sábado e domingo ele ia pro exército para botar aquele... Era tiro de guerra. Mas nessa vocês não eram amigos ainda? Não, não conhecia ele. Como que foi conduzindo até chegar nesse encontro, Dedé? Rapaz... Teve teatro, né? O Renato, ele começou fazendo um programa lá no Ceará e tal, e funcionou. Aí eles pediram para ele... eu acho que que era padrinho dele, era um dos donos naquela época era Tupi e tal, ou era do concessionária, era um amigo, conhecido dele, e ele tinha o sonho de ir para aprender. Ele queria aprender a ser redator, dirigir televisão. Ele era como eu pensava sempre ser diretor de cinema. Eu nunca pensei em ser o ator do cinema. E ele também, eu acho que foi com essa intenção para lá, foi para o Rio, ele já era casado, tinha 2 filhos, e foi para o Rio de Janeiro, mas lá ele começou não acertando muito, e ele reclamava que tinha um companheiro, que era um rapaz... esqueci o nome dele agora, ele trabalhava com ele no Ceará e tal, aí eles começaram a procurar e tal, e o Arnaud foi me ver no teatro, o Arnaud ficou doido comigo, gostou. Fala quem é o Arnaud, para o pessoal que está ouvindo. Arnaud Rodrigues, que escrevia para o Chico Anísio e fazia aquela dupla com ele. Eu vou bater para tu bater para mim, para tu bater, lembra? Os Novos Caetano, como é que era? Novos Baianos? Que ele não fala? Fala agora aí. Novos Baianos? Era Novos Baianos. Ele não sabe nada, Dedé, não adianta perguntar. Não sabe nada? Não sabe nada. Porra, o que tu tá fazendo aí então? Sabe nada. Boa. Como é o nome dele? Vitor. Hein? Vitor. Não, Vitor. mas os Vitor são sabidos. Meu Vitor lá sabido. Vitor E Lustosa. o outro? Fernando. Fernando e aquela coisa linda que tá ali. A Bruna. E a outra linda. Luísa. E aquele garotão. João Vitor. Ah, João Vitor. Pô, é nome de machão, João Vitor. João Vitor. Nome forte. Nome forte. E aí o Didi tinha esse companheiro lá, era um par dele lá de humor. E o Arnaud Rodrigues, ele escrevia, para o Chico Anísio, escrevia outros programas, Gira o Mundo Gira e tal. Até ele me botou num programa lá, onde eu comecei fazendo Maloca. Era um personagem que ele criou para mim, que tinha aquela saudosa Maloca. Ele falou, vou criar um personagem para você que é uma Maloca, que fala tudo errado e tal. Ele falava assim, você impede o derramamento de sangue? Eu dizia, eu impido, entendeu? Falava tudo errado. Aí ele falou, vou juntar os dois. E levou o Renato na minha casa. E ali Só que nessa época você estava no Rio vivendo do quê? Do que o Dedé vivia nessa época? Teatro e boate. Fazia show em boate, onde eu imitava o Cantinflas. Tinha um show que o Cantinflas era muito conhecido. Quem não conhece o Cantinflas, pega aí na internet. Cantinflas, Mário Moreno, que foi o maior comediante do mundo. Ele fez Volta ao Mundo em 80 dias e fez o Pepe. São os filmes que trabalhou com todos os astros de Hollywood. E ele é mexicano. O nome dele é Mário Moreno e ele é o... palhaço de circo, era palhaço de circo. E aí eu me perdi já agora. Você estava no teatro? No teatro. Né? E aí o Arnaud traz aí o Didi na sua casa? Me levou o Didi na minha casa e quando me apresentou, falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já era Didi e eu não sabia. Mas você é Didi, eu sou desde criança. Ou seja, não foi nada casado Dedé e Didi para ser uma dupla. Sabe por que eu conto isso? Porque uma vez uma repórter perguntou como é que vocês criaram esse nome Dedé e Didi. Eu falei, eu acho que o pessoal pensa que a gente criou. E não era, eu sempre fui Foi Dedé. Um acaso. E ele sempre foi Didi. Aí nós começamos a fazer uma dupla, 2 comediantes.
Aí fomos lá fazer um programa que chamava... oh, meu Deus. Eu não me lembro. Manda Brasa. Programa Manda Brasa. Nós éramos 2 comediantes e tal. E aí eu fui ler o que ele escrevia. Aí quando eu li, o primeiro encontro meu com ele, ele levou um texto. E aí eu li o texto, li. Falei, quem escreve isso? Ele falou, eu. Eu falei, você escreve isso? Ele falou, é. Falei, rapaz, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Ele falou, tu é gozador e tal. Achou que eu estava gozando ele. Mas não era, não. O texto dele era muito bom. Só que, naquela época, todos os atores que estavam, comediantes, que estavam na televisão, vinha do rádio. E eles faziam tudo parado. O humor era um para o outro. Eu falei, Renato, eu sou de palhaço de circo, de picadeiro. Vamos começar a fazer umas coisas aí. Como? Por exemplo, nós fomos fazer um número de legionário. Eu falei, vamos fazer aqui, botar uns árabes. E a gente briga com os árabes. Mas como briga? Eu falei, a gente briga, sai na porrada, os árabes vêm roubar a gente. A gente é legionário. E ele gostou da ideia. E ele falou, você me ensina a saltar e eu ensino. E ele... peitudo, ele corajoso, começou a saltar, dar pirueta, e foi fazendo, e logo a gente foi tomando conta ali. Porque a grande dupla cômica daquele momento, sabe quem era? Quem? Era o Janjoca e Zé das Mulheres. Quem é o Janjoca? Janjoca, ultimamente ele estava fazendo o Zorra Total, e o Zé das Mulheres é o Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, que é um ator maravilhoso, ele tem um tempo de piada. Quando ele ia na Tupi trabalhar, eu corria e ficava assistindo. Falava, esse cara é demais, cara. Ele sabia a hora de esperar a piada. Eu falava, tem que ser igual a esse cara. E eu ficava... Na própria escolinha, né? Ele era um humor sério, né? Você ria do humor sério, né? Mas aqui, né? Mas ele tinha um tempo. Ele tinha o tempo da piada, né? E eu confesso que eu aprendi muito com ele e o Jorge Dória. Eu tenho muito essa Jorge coisa... Dória? O Jorge Dória é aquela coisa de falar... Eu falei aquilo. É do Jorge Dória, que foi um grande comediante, fez Gaiola das Loucas durante 10 anos. Ele fez várias novelas da Globo. Era um ator fora de série. Precisa puxar, o garotado tem que puxar na internet. Jorge Dória. E um dia eu cheguei para o Lúcio Mauro e falei, o Lúcio Mauro não era só um ator, um bom caráter, rapaz. Eu conheço 2 caras tremendo bom caráter da televisão. Tony Ramos é um bom caráter que você não tem a menor ideia. E o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro era um cara que brigava pelos colegas durante a apresentação com o diretor, ele brigava com o diretor. Ele brigou na Tupi por minha causa. Não sabia nem direito quem era eu. Mas ele defendia os artistas, entendeu? O Lúcio Mauro. Então um dia eu cheguei para ele e falei, Lúcio Mauro, eu fico te assistindo ali, cara, porque, cara, você... Isso agora já anos depois. Uhum. Eu falei, sabe que eu sempre te admirei, cara? Ele falou, deve ser de frescura, e tal. No camarim, eu falei, não, rapaz, eu ia te ver trabalhar, que eu acho que você tem o tempo da piada e tal. Você, para mim, é a maior escada do Brasil. O escada é o ator que ajuda o comediante. Ele falou, não, eu não sou maior. A maior escada do Brasil é você. Eu falei, eu por quê? Porque eu trabalhava com um comediante, que era o Santa Cruz, José Santa Cruz. Hoje ele é dublador e tal. Você trabalha com 3. Ele falou, você talvez não tenha percebido uma coisa que você faz. Eu falei, o que é? Quando você fala com o Didi, com o Renato, em cena, você fala de um jeito, que você segura ele. Quando você fala com o Zacarias... pode ser a mesma piada, você fala de outro jeito. E quando você fala com o Mussu, você presta atenção, assiste o vídeo, você fala de outro jeito. Então você acompanha o humor de cada um.
Eu trabalhava com só, você trabalha com 3, cara. Você é o maior escada do Brasil. Para quem não sabe, escada é praticamente que levanta a bola pro outro cortar. É o Garrincha que prepara a bola pro Pelé chutar. Só que se não tem escada, não tem riso, não tem a piada, né? Então, hoje tem o stand-up, só né? Assim, não, mas pensando nessa estrutura, nesse formato, você não tem a escada para nascer a piada, né? É quase quando acontecia, fazendo uma analogia com o Chico Anísio também, o Chico Anísio, muitas vezes, como professor Raimundo, ele era o escada de todos os outros alunos, né? Para levantar a piada. Mas você vê a humildade do cara. Um monstro que era fazer isso. O talento e a humildade dele. Sentar ali para fazer escada para os outros. Ele que era um grande comediante. Mestre ali, né? Agora, não quero me comparar com ninguém, pelo amor de Deus, né? Eu aprendi muito com o Chico, conversando com ele, assim, particularmente. Mas quando eu comecei, era uma dupla Dedé e Didi. Era Dedé e Didi. Os dois eram comediantes. Os dois faziam piada. Os dois, nenhum era escada. Os dois eram comediantes. Eram comediantes. Tanto é que quando ele entrava em férias para ir para o Ceará, eu ficava no programa fazendo o cômico. Um dia... eu prestei bem até, ainda não tinha videotape, não tinha nada, tudo ao vivo. Eu falei, está errado isso aí, cara. O Jerry Luiz, é o gordo e o magro, né? Até no desenho é Tom e o Jerry. Eu falei, está errado, rapaz. Porque se eu entrar com outro palhaço em cena, um palhaço tem que ser escada do outro. Então, alguma coisa está errada. E eu falei, está errado é que um dos dois tem que ser escada. E eu optei para ser eu. E eu fui falar com o Renato. Falei, Renato, a coisa não está certa. Ele falou, por que não está certa? Porque a gente fez uma coisa de trabalhar junto. Falou, nós vamos trabalhar junto até morrer. Fizemos um pacto ali. Pacto. Vamos trabalhar junto até morrer, vamos embora. E aí eu falei, tá errado, cara, eu tenho que preparar a piada para você. Ele falou, não, aí não. Ele falou, aí você vai se anular para dar a piada para mim? Eu falei, não, eu tô junto contigo. Em vez de ser Dedé e Didi, vai ser Didi e Dedé. É a mesma coisa. E ele falou, poxa, mas, cara, eu fico até meio constrangido com isso. Ele ficou até meio constrangido de eu querer fazer escada para ele. Eu falei, não, Renato, a verdade é uma só. Você é mais engraçado do que eu. Você acha? Eu falei, eu acho. Eu acho que você é muito mais engraçado do que eu. Você tem umas tiradas que você faz. Você tem uma dança esquisita que é engraçado, né? Você tem umas risadas que você faz. Eu acho isso muito engraçado. Então é melhor você ser um... Aí ele topou. Aí que começou eu a fazer escada com ele, eu ajudava ele a escrever algumas coisas, porque eu trazia o humor do palhaço do circo. Eu, com muito orgulho, eu digo, isso aí sem modéstia nenhuma, eu levei o humor circense para a televisão. Isso é fantástico. O humor do palhaço do circo. Fantástico. Isso aí eu tenho certeza que fui eu que fiz.